Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li em julho. E vamos embora para ser mais prático aqui nesse canal, né? O primeiro livro que eu li em julho foi A Viuvinha de José de Alencar. A Viuvinha, gente, eu não vou comentar muito aqui porque ele é um livro curto, você lê, eu acho que em 3 horas você consegue ler tranquilamente. Mas, né, eu não vou falar, assim, contar muitos detalhes da história porque senão dá problema, mas o livro pertence aos romances urbanos de José de Alencar, então vai se passar na corte do Rio de Janeiro, né? É um romance muito curtinho, assim, muito bucólico, muito interessante. O que eu mais achei interessante nesse romance é que, tipo, nos primeiros romances de José de Alencar, ele sempre é um narrador que fala com uma prima, né? E aí ele fica tipo, contando ali as coisinhas deles, as suas individualidades. E no final desse romance, né, de José de Alencar, ele fala que uns gostam de andar a cavalo, outros gostam de fazer, né, outras coisas, e ele gosta de escrever romances, né. Graças a Deus que José de Alencar ama escrever romances, amou, né, amava, porque assim nós temos as histórias dele. Não é um livro assim, ó, que interessante, mas tem um plot, né? No início da história você é levado a acreditar em uma coisa, mas no final tem uma reviravolta bem interessante. Mas aqui nesse livro, inclusive, eu gravei alguns shorts, né, sobre esse livro que me chamaram de mais atenção, porque, por exemplo, a Viuvinha, Carolina, né, ela casa aos 15 anos e o marido dela, né, acaba falecendo, né? E aí ela fica ali sozinha. Isso me chamou muita atenção, porque se pensarmos, né, se parar para pensar, isso acontecia muito, né, no século XIX. Você casava e praticamente para a mulher era o fim, né, da trilha. A Viuvinha conta a história de Jorge, que é um rapaz filhinho de papai rico, e o pai dele morre. Ele, ao receber a herança, acaba gastando muitas coisas. Logo no início da história, nós vamos ver que o homem que fica ali para cuidar, né, ajudá-lo, né, o senhor Almeida, diz para ele: você está pobre. É a primeira frase. O senhor está pobre, né? Num português mais elaborado, como é o português de José de Alencar. E então, ali, né, ele começa a pensar que deve, é um burguês, vai dever e tudo mais. E também tem outra coisa. Ele acabou, na noite anterior, pedindo Carolina em casamento. Então, ele vai casar com ela e depois acontece X coisas que eu não vou contar para você. Então é um livro curto, rápido, que tem alguns plot twists e algumas questões que me chamaram a atenção. Se você quiser saber um pouco mais sobre algumas curiosidades desse livro, você pode assistir aos shorts que eu gravei aqui, né, no YouTube e também no meu Instagram. O segundo livro que eu li em julho foi Quando o Céu Invade a Terra, do pastor Bill Johnson. Esse é um livro muito interessante, inclusive eu recomendo que você leia. Não é uma narrativa, né? É basicamente como se fosse pregações e tudo mais, mas é um livro que fala sobre quando é que o céu invade a terra. Você pode fazer a pergunta: o céu invade a terra quando o cristão ele crê na palavra de Deus, tal qual Jesus falou, né? Jesus falou que se tivéssemos fé, nós faríamos as obras maiores do que ele fez, né? Então, basicamente, essa é a premissa do livro. Então, quando nós, cristãos, aprendemos a palavra de Deus e tomamos posse, né, da palavra, começamos a agir com fé. E essa fé vai se manifestar na terra, né? Ou seja, a fé em Cristo, no poder de Jesus Cristo, vai transformar a terra. E aí é muito interessante, né? E como essas manifestações, como é que Deus se manifesta na Terra? E aí ele até começa o capítulo contando a história de um casal que estavam para casar e eles, sabe, em vez de fazer aquela festa como eles, convidaram pessoas para jantar com eles, né, as pessoas que moravam na rua para jantar com eles, ou seja, ofereceram, festa de casamento é oferecer o bem, e não é só assim, né, você dá dinheiro ou dá comida às pessoas, mas, por exemplo, você vê alguém, né, que está alcoólatra, drogado, e você falar a palavra de Deus para aquela pessoa, então você vai trazer o reino de Deus para a vida daquela pessoa. E esse reino se manifesta com transformação nas vidas, com transformações nas vidas das pessoas, com mudanças milagrosas, né, curas e assim por diante. Gente, esse livro ele aborda vários aspectos a respeito de como é que Deus vai invadir essa terra.
como nós podemos dar lugar a Deus para que Deus possa transformar vidas. E transformar no sentido mais amplo da coisa, transformar espiritualmente, transformar financeiramente, sabe? E é um livro maravilhoso. Eu demorei bastante para lê-lo, porque eu mastigava e sendo muito honesta para você, assim com vocês, né? Eu precisaria ler novamente e novamente, porque quanto mais você lê, mais você vai aprendendo sobre isso, e é uma leitura maravilhosa. Gente, agora vamos para os livros que eu estou lendo. Como vocês podem ver, eu li pouquíssimos livros em julho. Eu li apenas 2 livros. Foi um mês assim que eu foquei bastante na minha rotina de sono, porque como eu estava de férias, né, e então eu acabava dormindo um pouco mais, aí tive que me adaptar em relação à rotina de sono. Mas os livros que eu estou lendo, eu continuo lendo A Pedra da Lua, não avancei, gente, tá quase sendo abandonado, viu, do mês. Memórias Póstumas, eu não li Memórias Póstumas, não continuei a leitura, porque eu terminei o conteúdo, né, do naturalismo e não consegui planejar atividades sobre o realismo, né, que é a obra a qual pertence Machado de Assis. Aí, o que foi que eu tive que fazer? Colocar mais 2 livros. Eu iniciei a primeira fase do modernismo com os meus alunos, e aí eu fui preparar algumas questões semelhantes ao Enem para eles estudarem. E aí eu coloquei 2 livros de Poesia para o Brasil, de Oswald de Andrade. Ele é um livro que foi publicado em 1924 e é um livro muito interessante, gente. Por quê? Poesia para o Brasil é basicamente, né, a estética da primeira semana da arte moderna, né, do modernismo, em que Oswald ele vai propor uma nova poesia. Não é uma poesia inspirada na construção, né, do simbolismo vindo da Europa, da França, etc. e tal. Quer dizer, França e Europa é a mesma coisa, mas enfim, vindo da Europa. Ele quer uma poesia brasileira, uma poesia totalmente nossa, uma poesia antropofágica, né? Não que você não vá usar nada da Europa, não. Você vai se alimentar de toda a poesia que estiver disponível e você vai produzir a própria poesia. Então, assim, eu li, né? Eu estou na página 46 do livro Poesia para o Brasil, e o Oswald dele já me fez uma viagem muito louca. Nós fomos, por meio da poesia, lá para o contexto, a chegada dos portugueses ao Brasil, o cotidiano, né, do século XX em São Paulo, que é a terra onde mais, né, Oswald viveu. Aí, gente, é um livro maravilhoso, é um livro inquietante, tá? Tem uma poesia, Medo da Senhora, que eu vou deixar aqui para vocês, esse poema, que narra bem, assim, né, a situação do escravizado no Brasil, nessa busca, né, pela história. E Oswald, ele é bem cru, assim. A poesia dele não é aquela poesia metrificada, tem versos livres, né, porque é uma das propostas do modernismo, né, na primeira fase, é romper totalmente com toda, assim, com essa coisa, né, da métrica. Eles querem liberdade para escrever um novo estilo de poesia. Ainda sobre isso, eu estou lendo, semelhantemente a essa obra, né, que fala um pouco sobre a proposta da Semana de Arte Moderna, né, da poesia moderna, a primeira fase, né, da poesia do modernista brasileira. Nós vamos ter a obra de Mário de Andrade, chamada Pauliceia Desvairada, né, que são poemas também em que Mário vai mostrar, assim, qual é a proposta desse poeta moderno, né. E eu estou na página 9 do livro Pauliceia Desvairada e tem o prefácio interessantíssimo em que Mário ele vai falar sobre o que é que ele, enquanto poeta moderno, quer fazer. E aí ele faz referência às vanguardas europeias, né, que ele não... E a todo momento ele diz, ele não quero representar, eu quero fazer uma poesia que não tenha essa tendência a ser realista, mas é uma nova forma de você fazer poesia, de você criar. É muito interessante. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre a poesia, né, presente no livro Pau Brasil e Pauliceia Desvairada. Esses livros eu irei terminá-los, porque Machado de Assis, por exemplo, Memórias Póstumas, eu já havia lido, mas eu nunca tinha gravado aqui, né, para o YouTube. Então eu vou ler com calma para gravar. Mas, assim, não tenho nem tempo para isso, porque, né, eu já tenho 3 ou 4 livros para resenhar aqui, minha gente, e não tem dado tempo. Mas, assim, eu quero terminar esses livros e vou resenhar. O próximo livro que eu estou lendo é Rebeca, uma Mulher Inesquecível, de Daphne du Maurier. Mas é um livro também, gente, que está encalhado. É isso aí.
Porque, como eu disse a vocês, eu voltei ao trabalho, estou me adaptando à higiene do sono, e aí não consegui ler. Mas mesmo assim, né, eu li 2 livros, né, A Viuvinha e Quando o Céu Invade a Terra, e ambos os livros foram sensacionais. Recomendo os 2, né, mas recomendo demais Quando o Céu Invade a Terra para todas as pessoas, porque é um livro que vai realmente modificar a sua vida. Então é isso. Tchau para vocês. Até o próximo vídeo.